Olá, sejam bem-vindos ao Despertando Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje eu quero meditar com você sobre algo que nós devemos nos lembrar, principalmente quando a nossa vida começa a seguir um rumo que nós não entendemos, quando as coisas começam a caminhar de um modo que nós não conseguimos enxergar um sentido em tudo isso. Não é raro que esse tipo de situação aconteça conosco. É nessas horas que nós precisamos nos lembrar de algo que é muito sábio. E é sobre isso que eu quero conversar com você. E eu peço que você já deixe o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, para que então nós possamos propagar a palavra de Deus. Vamos ao vídeo. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, o seguinte: Pois quem pode saber o que é bom para o homem na vida, durante os dias de sua vã existência que se atravessa como uma sombra? Essa é uma pergunta que a própria palavra de Deus nos faz, já trazendo de antemão a sua própria resposta. Quem de nós pode saber o que é bom para a nossa vida? Quem vai saber de verdade o que nos dará contentamento a longo prazo? O que vai fazer com que a nossa vida tenha um significado? Quem é que vai ressignificar as situações que muitas vezes nós tomamos como fracasso? Quem é que vai transformar os males em bem? Quem é que vai fazer com que ao final a sua vida faça sentido? Quem é que vai dar um propósito para tudo que você vive? Se nós, nessa grande teia que é a vida, não conseguimos tecê-la na frente, nós apenas conseguimos tecer os fios de cada dia e mesmo assim não conseguimos sozinhos garantir que nós possamos colher lá na frente resultados realmente eficazes. Nós caminhamos por estradas muitas vezes incertas nessa vida. E se nós estivermos sozinhos, será muito difícil escolhermos o melhor caminho. Na verdade, Deus, na sua grande bondade, misericórdia e no seu amor, que nos deu o livre-arbítrio, nos dá a oportunidade de escolhermos caminhar com Ele ou sem Ele. Deixar que Ele conduza a nossa vida de acordo com os planos dEle, com a inteligência superior que existe em Deus, ou então tentar fazermos tudo sozinhos. As nossas chances, se estivermos com o Senhor, serão muito maiores de acerto, é bem verdade. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não somos perfeitos, as nossas escolhas, portanto, dificilmente serão perfeitas, porque ao escolhermos as coisas, nós estamos limitados pelo tempo. Ao escolhermos as coisas, ao fazermos as nossas escolhas, nós estamos vendo apenas o hoje. Mas Deus, que é poderoso e que enxerga lá na frente, Ele sim é capaz de fazer as melhores escolhas por nós. Assim, nós escolhemos, como folhas que são levadas pelo vento, nós escolhemos sermos levados pelo vento da vontade de Deus. Mas veja bem, nós devemos nos lembrar que mesmo as folhas que são levadas pelo vento não terão um trajeto uniforme. Elas serão levadas contra outras árvores, contra folhagens, outras vezes elas serão levadas e arrastadas pelo chão, e então carregando junto de si toda a sujeira, a umidade, serão pisadas, mas elas não deixarão de se mover.
Essa analogia das folhas que são levadas pelo vento são muito importantes para que nós possamos entender que sermos levados por uma vontade que não nos pertence faz com que nós tenhamos que estar dispostos a uma abertura e a nos deixarmos levar por uma liberdade que Deus nos concede, uma entrega que muitas vezes é tão difícil para nós. Mas nós devemos entender e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso, quando as situações estiverem fora de controle, quando os acontecimentos parecerem fora de propósito e de lógica, quando você olhar para as coisas e parecer que ao final elas serão sem sentido, quando você olhar para a sua própria vida, as várias histórias, as várias situações que você já viveu, que você tem vivido, e você desconfiar que talvez nada disso vá fazer o menor sentido, lembre-se desta frase: Deus sabe o que é melhor para você. E porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele vai te conduzir por um caminho no qual, ao final, você poderá se regozijar, porque a bênção de Deus é tão grande. Ele está disposto a dar um significado realmente relevante para a nossa vida. Ele sim está realmente empenhado em acumular você de bênçãos. E por causa do nome dele, fazer com que os seus filhos, as suas testemunhas, tragam na sua vida a sua luz, a sua bondade e a sua misericórdia. Mas o caminho para alcançar essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus muitas vezes não é fácil, como esta folhagem que é carregada pelo vento, mas que muitas vezes é levada também pelo chão. Eu me lembro de certa vez no qual me dirigi a um hotel que ficava numa região muito alta, numa altitude muito alta. Mas o caminho era íngreme, a estrada era de terra, havia muitos carros que quebravam no trajeto. O hotel era maravilhoso, as suas instalações lindas, perfeita a sua paisagem, sofisticadas até mesmo as acomodações deste lugar, mas para chegar até este lugar tão maravilhoso era preciso esforço. Nós nos sentíamos preocupados ao longo do caminho se o veículo no qual nós estávamos ia dar conta de subir até lá em cima sem que houvesse nenhum dano. E com a nossa vida, tantas vezes é assim também. No meio do caminho, quantas preocupações, porque nós temos aquele hábito de achar que podemos controlar tudo. Hábito ilusório, aliás. E enfrentamos muitas pedras mesmo, enfrentamos uma estrada às vezes íngreme e difícil, mas ao chegarmos ao destino final, nós veremos que terá valido a pena. Eu creio que Deus quer levar você por uma vida que tem significado. Eu creio de verdade que Deus tem reservado vitória para você. A vitória, apesar de todas as lutas que você tem vivido. Apesar do fato de que talvez a sua espera esteja sendo muito maior do que você imaginava. E por causa disso, no seu coração já existe aquele medo, aquela insegurança de que as coisas ao final não se realizem. Deus sabe o que é melhor para você. Isso significa que Ele sabe qual é o melhor tempo, que Ele sabe como é o melhor modo de agir. E não nos enganemos, no meio do trajeto, Ele vai descobrir modos de fazer com que nós aprendamos coisas, com que nós cresçamos e amadureçamos, até então que nós possamos desfrutar de toda a bondade, vitória e misericórdia que Deus tem reservado para nós. Porque não se esqueça, os planos de Deus e toda a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Espero que você desfrute ao final dos seus caminhos e dessas histórias, muitas vezes tão desconexas que nós vivemos, mas podendo colher ao final os grandes frutos da nossa persistência, da nossa fé e da nossa vontade que o Espírito Santo põe dentro de nós de nunca desistirmos, trazendo sempre um sorriso no rosto, porque o nosso coração está cheio de confiança em Deus. Espero que você desfrute de grandes dias.
Fique com Deus e até mais.